Olá, sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. Eu sou Sávio Moll e estou aqui para apresentar esse evento que hoje tem como tema o pedagógico de tudo e de todos nas descobertas. A Jornada Pedagógica da Educação Infantil é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é realizada por sua Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. Esse encontro dá seguimento à formação continuada dos profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos. Para abrir o programa, vamos receber as boas-vindas da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olá a todos! Muito bom poder saudar os participantes da Jornada Pedagógica da Educação Infantil. É um momento muito rico esse, onde se propicia a troca, o estudo coletivo entre os pares. E essa jornada traz também uma marca muito forte, que é a participação dos pais, que são nossos parceiros primeiros, importantíssimos para que tudo flua bem na educação infantil. A jornada pedagógica se constitui um espaço de formação continuada para os profissionais que atuam na educação infantil, na creche e na pré-escola, e todas as discussões que vão ser travadas têm como premissa a importância da primeira infância da constituição do sujeito. Esse evento já faz parte da nossa trajetória, do calendário anual da creche e da pré-escola e atende a todos os profissionais que atuam nesse segmento. Mas esse ano a jornada inova. Ela apresenta discussões a partir de filmes que tratam da infância sob diferentes enfoques. Vai ser riquíssimo. Aproveitem bem essa experiência. Um beijo enorme, que tudo corra bem. Estou na torcida. Beijo, pessoal. Hoje, nossa conversa é sobre descobertas. E garanto que o papo aqui vai trazer algumas para vocês. Descoberta. Aquilo que se descobriu ou encontrou por acaso ou mediante busca, pesquisa, observação, dedução ou invenção. Achado, invenção, inovação. Solução conveniente bem arquitetada. Para apresentar o tema, o pedagógico de tudo e de todos nas descobertas, vamos ouvir a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Simone Souza. Sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. O tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos nas descobertas, tendo como pano de fundo o filme Monstros. Descobertas na educação infantil é o nosso dia a dia. Descoberta das crianças que estão descobrindo o mundo, descobrindo as relações, descobrindo o amigo, descobrindo o outro, descobrindo os adultos. E descoberta também dos educadores que se descobrem na relação com cada uma dessas crianças. Sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Nessa 5ª Jornada Pedagógica, nós estamos pela primeira vez usando filmes para motivar os debates, porque a gente acredita que eles são um jeito agradável de descobrir outros mundos. Toda vez que se assiste a um filme, a gente descobre alguma novidade. Pode ser um modo diferente de viver, de se vestir, uma paisagem exótica, uma época que a gente não conheceu. Quantas vezes você já terminou um filme cheio de curiosidade para saber mais sobre determinadas coisas que você viu ali? Eu vou dar uma dica. Para trocar ideias e descobrir mais sobre um assunto, existem elas, as rodas de conversa. Na roda de conversa de hoje, temos como convidado o professor Aristeu. Aristeu, para a gente manter esse clima já de roda de conversa, eu vou pedir para você se apresentar para a gente. Então, eu sou Aristeu Leite Filho, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, trabalho lá no Departamento de Educação Infantil, é um departamento de estudos da infância, da Faculdade de Pedagogia. Também atualmente, já há bastante tempo eu leciono no curso de pós-graduação em Educação Infantil na PUC do Rio de Janeiro e sou diretor de uma escola particular aqui na cidade, que é a Escola Algamitá. Tenho me dedicado aí nessas algumas décadas, né, que atuo na área da educação, tanto no trabalho diretamente com as crianças, né, eu fui professor de creche por algum tempo na minha vida, fui professor de pré-escola, fui coordenador de creche, de pré-escola, sou diretor e tenho me dedicado mais recentemente à formação de professores e à pesquisa, né,
sobre as crianças nesse momento, estou me dedicando a estudar um pouco o que as crianças sabem, né? Na contramão dessa ideia de criança que não sabe nada. A gente está querendo aprender com as crianças o que elas sabem, quais são os seus saberes e os seus fazeres. Maravilha! E também convidamos algumas educadoras para conversar com o professor Aristeu. E eu também peço que vocês se apresentem, começando pela Marcele. Bom dia, eu sou Marcele, trabalho hoje no Espaço de Desenvolvimento Infantil Rafael Pereira da Silva, na comunidade da Cancela Preta, em Bangu. Sou professora, né? Já estou há 14 anos no magistério e sou completamente encantada pela educação infantil. Ótimo. Vamos ouvir agora a Tatiana. Olá, eu sou Tatiana, sou professora do município desde 2001, né? Sempre atuando em classes de educação infantil. Fiquei 9 anos em turma de educação infantil, iniciando lá na Casa da Criança, né? Atualmente estou como gestora do Espaço de Desenvolvimento Infantil na Maré, que é o Cremilda da Silva dos Santos. Mas já fui coordenadora, né? Professora articulador de creche. E sempre trabalhei com educação infantil por opção, né? Pela paixão aos pequenos mesmo. Ótimo. Marisa. Olá, eu sou Marisa Mesquita. Atualmente sou gestora da creche municipal Maria da Conceição Silveira de Carvalho, na Curicica. Iniciei esse trabalho em creche há muito tempo, né? Quando as creches vieram para a Secretaria Municipal de Educação, a gente batalhou junto, né, Andréia? Né, Simone? A gente trabalhou muito tempo para isso. Quer dizer, e é uma descoberta a cada dia. É fantástico trabalhar com essa faixa etária. Queria dizer para vocês que eu tenho 30 anos de município. Ótimo. E vamos ouvir também agora a Andréia. Oi, eu sou Andréia Helva, trabalho na gerência de educação infantil. Sou professora. E para começar a roda de conversa, eu quero começar fazendo uma pergunta para o professor Aristeu. O filme mostra a descoberta de um afeto entre um monstro e uma menininha que muda o rumo da história. Qual o espaço e a necessidade da afetividade no dia a dia, Aristeu? Essa questão é muito interessante, né? A escola, tradicionalmente, ficou muito marcada como um espaço do não afeto, né? E nós que trabalhamos com os pequenos, né, com as crianças que estão chegando no mundo, né? Na verdade, a creche e a pré-escola são instituições que recebem a infância. Recebe aonde? Na sociedade, no mundo, né? E receber demanda necessariamente receber na nossa casa, receber um convidado, receber um amigo, demanda necessariamente afeto. Afeto no sentido não só da amorosidade, mas da interatividade e do que um afeta o outro, do que um implica no outro, né? Muitas vezes a gente pensa a afetividade só na perspectiva da amorosidade, do carinho, né? É evidente que isso é necessário, mas a gente percebe no filme, né, quem afeta quem em diferentes momentos. Ora, os monstros são afetados pelas crianças e as crianças são empoderadas. Ora, as crianças são afetadas pelos monstros, porque os monstros estão empoderados, né? É bem interessante. E a afetividade é um ingrediente para a vida, né? A gente precisa de afetividade para viver. E uma creche, uma pré-escola precisa de vida, porque o que nós temos lá dentro são crianças super vivas, né? A vivacidade da primeira infância é muito pujante, né? E a gente precisa, inclusive, planejar. Nós que somos profissionais das creches, da pré-escola, a gente tem que ter intencionalidade. Então, eu diria assim, pensar na afetividade como um ingrediente da relação criança-criança e das relações adultos-criança. Agora, tem uma que a gente precisa falar também, que é a afetividade adulto-adulto nas equipes, né? Que nós também somos seres afetuosos e afetivos, que afetamos os outros e somos afetados pelos adultos. Às vezes a relação do adulto-criança na creche é muito boa, mas a nossa relação com os companheiros de trabalho não é tão afetiva, está sendo afetada de uma maneira que não me satisfaz ir para lá trabalhar com as crianças. Então, né, como a gente tem algumas gestoras aqui hoje na roda de conversa,
bom seria a gente também colocar no planejamento do nosso trabalho, quer dizer, na intencionalidade, um cuidado com as relações interpessoais, com as interações entre os profissionais, não só os docentes. E aí, Aristeu, você falando sobre essa questão da afetividade entre os pares, né, entre nós professores, entre nós educadores da instituição de educação infantil, eu me lembrei de uma cena do cotidiano. E eu me lembrei de uma cena do cotidiano que tem muito a ver com a questão da família. Porque falar em afetividade nos dias de hoje é falar também, e principalmente da relação que instituição, família, instituição, comunidade. E esse verão quente, esse verão de arromba que a gente viveu há pouco tempo, as crianças estavam vivenciando um banho de mangueira. E criança pequena, momento de acolhimento, momento de inserção, chegada das crianças, as crianças, assim, passando por esse momento de intensa interação naquele grupo, eu entrei para ajudar a trocar a roupa das crianças, para elas se arrumarem. E aí eu virei para uma criança, que eu vou falar um nome fictício, Marina, vamos pegar suas coisinhas para a gente trocar de roupa, para a gente ir para o banho de mangueira junto com as amigas, com os amigos. Ela olhou para mim, as coisinhas estão em casa. Aí, rapidamente, nós, né, adultos que estávamos espertos, assim, tá, suas coisinhas estão em casa, mas também tem as coisinhas da mochila, vamos pegar as suas coisinhas da mochila. Aí começamos a tirar as coisinhas, né? Isso aqui, o que é a blusa, a calcinha? Mostrar um novo foco para aquela realidade que a gente estava vivendo. Aparentemente, uma cena ingênua, aparentemente uma cena assim lúdica, uma cena que nos faz rir. Chegando em casa a gente conta, compartilha aquela cena entre os colegas mesmo, mas assim, me trouxe uma lição. A criança, ela traz sempre as suas coisinhas. Suas coisinhas sempre estão com ela. Na mochila, né? Essa mochila a gente coloca entre aspas. A vida dessa criança está ali com a gente nesse momento de intensa descoberta e conhecimento do mundo. E como é importante a gente estar atento para essas coisinhas que a criança traz, essas histórias, esses enredos que a criança traz da sua vida para a gente. Posso colocar com você? Eu acho que também os adultos trazem essas coisinhas. Nós, gestoras, precisamos, né? Eu acho que a coisa mais difícil que uma gestora tem é exatamente pegar todas essas coisinhas que todos nós trazemos, porque nós trazemos, né? E transformar aquilo dentro da creche. Isso que você falou, Aristeu, de afetividade, quer dizer, antes da chegada das crianças, você precisa, né, receber esses seus educadores, tratá-los com afetividade. É muito difícil. Eu acho que hoje em dia é um dos problemas que nós, gestoras, né, assim, colocamos, porque as pessoas chegam com tantas coisinhas e coisas, né? Então você tem que sentar, conversar e fazer com que elas enxerguem, né, a criança. Né, com outro olhar, enxerguem a creche, enxerguem a criança, como ela deve ser enxergada, vista, né, com todo carinho, com toda atenção. Então, eu acho que essas coisinhas das crianças também nós também trazemos. Com certeza. Eu acho que assim, no cotidiano você vê que às vezes uma pessoa desestabiliza tudo. Né? Então, a gente costuma dizer assim, eu observo muito, eu olho muito, aí a gente chama, ela está, né? Fala, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos conversar um pouquinho, né? Para tirar dali, para que ela respire, e aí ela vai contar para você essas coisinhas, para que você possa ajudá-la, né? E assim é com os pais também, né? Porque os pais, eles nos dão o melhor tesouro dele, que é o filho, né? Independente da localidade, né? O filho é sempre o tesouro. E ele coloca numa instituição com pessoas que eles nunca viram na vida, né, com outras crianças que eles também nunca viram na vida e com profissionais que nunca viram na vida. Né? E se a gente for pensar nessa realidade, a gente também tem que valorizar essa família que traz várias coisas para dentro da nossa instituição e com um olhar diferenciado, porque cada família é uma família. Cada criança é uma criança com a sua história, né? Com toda aquela sua carga emocional, aí entra a afetividade. Que tipo de afetividade que essas famílias estão trazendo para dentro da escola e como que a gente lida com essa afetividade? Né? Porque às vezes é muito difícil, você, aquela criança ela é muito difícil de trabalhar, mas já procurou saber qual é a história dela familiar, né? Qual é o histórico que ela tem dentro da casa dela, né? O que ela carrega na mochila, né? Quais são as coisinhas emocionais que ela carrega dentro da mochila. Então a gente tem que ter esse olhar, esse zoom para aquela criança, porque às vezes a gente olha o grupo, mas como que está aquela criança? Como é aquela criança? E o dia que o Joãozinho, o nome fictício também, não está muito bem, será que a gente tem aquele olhar para o João que hoje ele não está legal? Como que a gente vai lidar com o João nesse dia que ele não está legal?
Então, assim, fora toda a carga emocional dos profissionais, né, da direção, Que também, né, que também é pesada, esse olhar, esse foco para a família e para a criança especificamente, né, tirar do grupo e você cada dia colocar um zoom em cima de uma criança. Eu acho que isso é muito importante. E eu também. acho que a gente tem que ressaltar que a afetividade ela gera confiança, né? E essa idade, a criança, ela precisa, né, ter autonomia para realizar, para descobrir, para fazer, para estar junto. E quando ela sente confiança no coleguinha do lado, na professora, na instituição, né, no espaço que ela está, eu acho que ela se sente mais à vontade para se descobrir e descobrir o outro. O que é muito interessante, porque ela se permite. Ela se permite tocar, ela se permite fazer, entendeu? E acaba nos contagiando também, né? A gente acaba relaxando. Eu costumo dizer para os professores, né, do EDI que o professor de educação infantil, ele não tem certos pudores, né? A gente rola no chão, Não pode a ter. gente Não dá pode cambalhota, a gente pinta o rosto. E isso é muito importante para essa criança que está chegando. Isso também é afetividade. Mostrar para ela, olha só, eu sou igual a você. Isso afeta. Exatamente. Isso afeta. E muito. E a E a gente criança afetado. sabe. É verdade. A gente é afetado. Isso é que é o lindo do trabalho Mas da eu educação queria fazer infantil. uma ponte com o filme, que é em relação às coisinhas, né? Porque, na verdade, é a cultura, né? É a mochila que eu carrego. É verdade. Eu não sou Aristeu fora do tempo, do espaço, da história, da minha história. Eu porto, né, tudo que faz parte de mim, constitui também a minha relação com os outros, com a cultura, com os valores. Às vezes a gente está no mesmo bairro, na mesma comunidade, na mesma unidade escolar, mas tem uma diversidade muito grande. As crianças, até o sotaque é diferente. Uma fala sotaque, a outra fala sotaque. Sotaque não existe. Sotaque é muito carioca, né? Sotaque, tu, mate, né? Essas coisas. Então, como é importante, o filme tem isso, né? Porque, na verdade, ali tem dois mundos culturais diferentes, né? O mundo da cultura, vamos dizer assim, dos monstros, pelo menos dois, porque dentro da cultura dos monstros tem números, né? Tem uma diversidade. Isso é muito rico no filme, né? Pra gente, eu acho, o filme provoca quem trabalha com criança, porque é como toda arte, né? Esse é um belo filme, né? Muito bem produzido, e toda a arte, né? Como a literatura, como a pintura, como o teatro, que são coisas importantíssimas para a educação infantil, né? E para o professor também. Ela mexe com a gente, ela afeta. Esse filme, se você vai olhar, né, na perspectiva da sua relação com as crianças, mas, por exemplo, a diversidade, né? Tem tudo quanto é tipo de monstro. Então, o monstro não é uma coisa única. Da mesma forma como vocês falaram, criança não é criança, existem crianças. Infâncias, com as suas famílias, com as suas configurações familiares as mais variadas, com as suas crenças, com as suas alimentações. A creche ela é muito uma proposta coletiva para pessoas completamente diferentes, além das diferenças individuais, como vocês marcaram. Então, é bem legal a gente pensar isso, né? Quer dizer, monstro não é uma coisa única. No filme. São muitos, mas tem monstro grande, monstro pequeno, monstro com muito olho, monstro com um olho só, né? É uma diversidade, e isso é muito rico, né? Porque no mundo da fantasia, da imaginação das crianças, ele fica muito plástico, né? O filme é muito bonito nesse aspecto, não porque está todo mundo igualzinho, né? Não existe um uniforme de monstro. Existem as diferenças, as diversidades entre os monstros. E são como os as monstros crianças, diários, né? Os monstros diários que a gente enfrenta diariamente junto com as crianças. Essa é uma boa reflexão, né? São os monstros diários, né? Porque que a gente enfrenta diariamente com as crianças. Porque se você for viver o real, você vai ver que eles estão ali, né? Não adianta você achar que é tudo lindo, tudo tranquilo. Os monstros estão ali, precisamos trabalhá-los. Nessa idade, né, das crianças com menos de 6 anos de idade, é um período de muitas descobertas, né? O filme fomenta um pouco isso. As crianças são muito curiosas, né? Muito bisbilhoteiras.
Eu queria que a gente conversasse um pouco, né, a experiência tão rica que vocês têm nas creches, né, nos EDs. Como é que vocês estão vendo essa questão e o que a gente facilita na descoberta? Porque o descobridor, ele não precisa, muitas vezes, de um tutor, né? As crianças, se você larga, elas descobrem. Será que a gente, como adulto, nessa relação professor-criança, a gente favorece ou a gente desfavorece, né? Até que ponto... Porque o adulto tem muito, a gente falou hoje aqui, o controle, né? A gente está muito preocupado também com a convivência, com segurança, com uma certa, né, civilidade, que faz parte do cuidar e educar. Mas como é que vocês têm visto essa questão? O que as crianças descobrem? Está encoberto e elas descobrem na creche? Porque no mundo é muito, né? De 0 a 6 a gente descobre muita coisa. Nessa faixa eles são uma esponjinha, né? Tudo que a gente apresenta, ou tudo que a gente apresenta, eles absorvem. Mas nós também temos que ser esponjas, né, ao trabalhar com essa faixa etária. Então, eu acredito que a gente descobre junto, né? Quando o menino ou a menina leva para a escola, leva para o EDI ou para a creche, né, um filme, ou um livro, ou um brinquedo diferente, por que não explorar esse brinquedo, né? Ao invés de a gente falar assim, não, guarda esse brinquedo que não é o momento do brinquedo, hoje não é o dia do brinquedo, né? Por que não levar esse brinquedo para a roda, colocar esse brinquedo em foco, né? E você trabalhar aquilo, né? Porque às vezes a gente está tão preso ao nosso planejamento, que tem que cumprir, que tem que seguir aquilo, e a gente não dá abertura para as múltiplas possibilidades que vão surgindo no meio da sala de aula, né? Lá no EDI Cremilda, atualmente, a gente está trabalhando com arte. Né? Ano passado nós fizemos um projeto sobre a maré, né? Desvendando a maré, e em determinado momento nós fomos até o Museu da Maré. Né? E no Museu da Maré ele é um museu diferente, não é um museu de quadro e esculturas. Ele é um museu vivo, que tem lá a casa de palafita, né? Que as crianças puderam tocar, e a partir daí eles resgataram, nós resgatamos, na verdade, a história da maré, né? Que tinha as casas de palafitas, como que são nossas casas hoje e tal. E as crianças ficaram tão presas nisso, que quando eles começaram a falar, né, da casa de palafita, falaram assim, não, a minha avó morou na casa de palafita, hoje eu não moro. Então, assim, é uma descoberta, né? É um link que a criança acaba fazendo. E hoje a gente está trabalhando com arte porque eles falaram, tia, no museu tem arte. Porque nós visitamos um museu diferente, mas no museu tem arte. Né? Então, nós estamos trabalhando com inúmeros pintores, com os artistas mesmo, né? Renomados e tudo. E as crianças estão fazendo inúmeras descobertas. Né? A Tarsila virou amiga deles. Né? Hoje nós aprendemos sobre a Tarsila. Eu falei assim, não, nós não aprendemos, nós conhecemos a vida da Tarsila. Né? Amanhã nós vamos falar sobre Leonardo da Vinci. Quem é o Leonardo da Vinci? Não é aquele só que está lá no museu. É aquele que a gente traz para dentro da nossa sala de aula e que a gente aprende junto. E o professor também tem que ser um investigador. Né? Porque muitas vezes as crianças suscitam histórias e possibilidades dentro da sala que mesmo a gente não tem conhecimento, que nós não temos esse conhecimento. E a gente tem que pesquisar, ó, isso eu não sei. Vamos ver junto, vamos pesquisar junto, né? E tem, às vezes as crianças falam assim, olha lá no seu tablet, olha lá no seu computador que você vai achar. Né? E a gente vai junto para essa pesquisa, né? Nós também temos que ser esponjas e descobrir isso junto com a criança. Eu acho importante a gente ressaltar que a creche, né, o espaço lá, o EDI, ele é um campo vasto para essas descobertas. É um estímulo, né, à criança. E é importante a gente ter a noção de que, mais do que oferecer o estímulo, como nós estamos oferecendo esse estímulo. Eu acho que esse estímulo à descoberta, né, esse estímulo à transformação, porque quando ele se descobre, a criança descobre o outro e vê que o outro às vezes é diferente, né, que os mundos, né, se contrapõem entre si, as crianças descobrem que o coleguinha, ele percebe uma história de uma outra forma, né? Você conta uma história, a gente vê muito isso no nosso espaço de leitura, né? A professora está contando lá a história e quando ela vai começar a fazer as perguntas, um teve uma visão e o outro dá uma resposta completamente diferente daquilo que, às vezes, até ela mesma planejou para aquele dia. E eu acho que é essa descoberta que vai construindo o conhecimento daquela criança dentro daquele espaço que a gente está oferecendo para ela. As nossas creches, elas têm que ser esse espaço, tem que ter essa dinâmica da criança se descobrir diariamente, né? Até porque ela está nessa fase de aprender
a fazer, de aprender a ser quem eu sou, quem é o outro, vamos fazer junto, vamos crescer junto. Isso é muito importante nessa primeira infância. Eu queria acrescentar quanto ao espaço físico também, né? Perfeito. Que o espaço físico ele é importante, você trabalhar esse espaço físico. Uma coisa que me encanta, todo ano a gente prepara os espaços, né? Esperando por eles, eles chegam e modificam tudo. Eles descobrem coisas, e eu fico olhando assim, eu gosto de parar para observar, que você não descobriu, né? Então, eles vão, desmontam, montam, aí fica o pessoal da limpeza. Ih, olha, falando, não joguem fora os cacarecos das minhas crianças. São as coisas que eles mais brincam. Tecidos, né? E eles se reinventam, se criam. E aí você cria aquele espaço para eles brincarem. É muito engraçado. Eles vão lá para frente, correr e tal, eles vão lá naquele espaço, apanham o que eles gostam, levam para o outro espaço, e ali eles descobrem novas brincadeiras, né? Novos usos para as coisas físicas, materiais que a gente dá para eles. Diária. Eles exploram, Como é rico, né? A gente perceber que a coisa muito importante na descoberta das crianças é esse papel do adulto de deixar elas descobrir. A escola nem sempre sabe disso, porque a escola quer ensinar, quer mostrar. Né? Professoral. É muito professoral. A professora não deixa a gente descobrir, ela diz como é que é. E aí vocês... Ela antecipa a descoberta e perde a graça, porque o rico dessa primeira infância é que ele é autor da descoberta dele, ele é o descobridor. Né? Não é assim, quando você vai fazer um curso, tem alguém que vai te dar os passos, vai te ensinar como é que é. Né? E a criança não, ela está chegando na cultura, está chegando no mundo e ela vai interagir com o outro, né? E bem legal isso que você falou, a descoberta do outro e a descoberta das coisas, do espaço, do meio. E a Tati, ela trouxe uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente trazer para a gente, né? A criança vira e fala, vai lá e procura no seu tablet. A gente nunca vai saber tudo. Nessa vida a gente nunca vai controlar, saber tudo, mas a gente precisa estar buscando, precisa estar sabendo onde buscar, precisa estar pedindo ajuda ao outro. Vai lá e pede, vai lá e conversa, vai lá e pergunta. É isso que nos move, a interação, né? E eu queria também falar ontem, a Adriana Clisses, é uma das participantes também da nossa roda de conversa, conduzida pelo tema Brincadeiras, ela estava apresentando a gente um trabalho que ela faz com adultos também, voltado para a questão da produção cultural, produção de brinquedos, produção de elementos. E aí ela brincou comigo, Andréia, são 3 horas de trabalho, umas 30 horas de preparação. E é isso. Para a gente conseguir a promoção, a gente precisa estar organizando espaço, precisa estar mobilizando o ambiente, precisa estar pensando em materiais que vão enriquecer esse processo. A gente vai criar do nada. Se a gente chegar assim, olha, gente, vamos fazer agora um texto sobre a vida em Marte, do nada. Que texto que a gente vai fazer? A gente precisa se nutrir, né? A gente precisa estar buscando, todo, né? A gente precisa estar promovendo um ambiente que leve à reflexão, que leve ao conhecimento, que leve à interação, a descoberta do eu, a descoberta do outro, a descoberta do mundo. Né? Do mundo, Eu acho que esse é o nosso trabalho, assim, nessa faixa etária, né? É muito bonito. Você vê, você pega o bebê de 6 meses, né? E leva ele com 4 anos. Quanto ele descobre, né? Mundo, né? Você apresentou, quando ele chega para você, não sabe nem que ele tem um corpo, que ele é ele, né? E, de repente, ele sai dali falando, eles argumentam, né? Porque é impressionante como argumentam quando não concordam. Então, eu acho que isso é tudo. Agora, a gente falou de sentimento, de afetividade, mas não falou de sentimento, né? E eu acho que a questão do medo, a questão do susto, que está muito presente no... Eu não sei, eu acho que a gente podia conversar um pouco isso, né? Porque às vezes, e a sensação que eu tenho, lembrando, você sabe que ninguém vira adulto sem ter sido criança, não existe isso. Não tem, né? A gente não dá para pular a infância. Porque eu não tive infância, porque eu trabalhei desde cedo, eu perdi meu pai. As infâncias são muito diversas, são múltiplas. Mas foi a infância que você teve. E a infância, como diz um autor que eu gosto muito, o Walter Benjamin, a infância habita cada um de nós. A sua, a dela, a minha. A gente tem uma infância dentro da gente. E é aquilo que você falou. Quando eu brinco de pintar o rosto, rolar no chão, as crianças sabem que eu não sou criança.
mas eu estou revivendo essa infância que habita dentro de mim. Porque não é aquela professora que se faz de criança. Eu sou capaz de brincar. Aliás, o homem é lúdico, né? Mas o filme, eu acho que a questão do medo e do susto me faz refletir muito sobre essa questão dos sentimentos. Porque a sensação que eu tenho, pensando na minha infância, é que eu não podia sentir muito na escola. Caía, machucava. Todos nós, eu acho, passamos. Machuca o joelho, sabe? Você é uma moça tão bonita, mas quer chorar? Esquece. Como não tivesse doendo. Tão doce, você não pode. Começa a chorar. Minha mãe, a professora, ela já vem te buscar. São 8 horas da manhã, ela vem às 5. Então, saudade, outro sentimento que eu não pude ter. Né? Alguém implica lá comigo, eu fico com raiva, quero furar ele. A professora diz, seu coleguinha. Ou seja, raiva você não pode ter. Você está muito alegre, rindo da professora. Está muito alegrinho hoje. Tão alegre você... Né? Quer dizer, qual é o espaço dos sentimentos que a gente tem dados para as nossas crianças? Né? Eu vi um trabalho tão bonito na Prefeitura do Rio. A professora tinha feito... É um processo bem legal da gente conversar aqui. Ela tinha feito, primeiro, uma roda de conversa com as crianças. Né? Assim, muito espontânea. Não é na hora da roda, não. Surgiu essa conversa, né, sobre... o que nós temos medo. E isso eu achei muito importante, porque ela falava dos medos dela, adultos. Né? Porque a gente, às vezes, esquece que as crianças entendem que a gente é gente. A gente é que não sabe que, muitas vezes, que criança é filho de gente. E filho de gente é gente. Né? Então, ela falava dos medos dela. E as crianças puderam falar dos medos. Ela escrevia e as crianças desenhavam. Então, ela fez um painel. Eu vi isso em foto, porque eu só encontrei o livro. Colou lá os nossos medos, inclusive o dela. Tá? E aí depois ela estava trabalhando também o tempo com as crianças. Quando eu era menor, o que eu tinha medo? Então as crianças tinham orgulho de dizer, eu não tenho mais medo de bicho-papão. Né? E eu tenho medo agora de rato, porque o rato passou na porta lá de casa. Sei lá, tinha medo de tudo quanto era tipo de medo. Eu tenho medo que a minha mãe fique doente. Alguém que tinha vivido perda na família. Muito legal o trabalho. E depois desse mural, né, desse painel, ela fez o livro que eu conheci. Ela recortou aqueles desenhos, colou, e as crianças aí faziam uma fala, narravam mais. Né, uma forma de trabalhar esse sentimento. Todo mundo tem medo, dizer que não tem medo... E voltando ao filme, né, os monstros também têm medo das crianças. E assim como as crianças têm medo dos monstros, né? Então esse paradigma também, essa mudança do olhar, né? É um novo olhar, né? Do que o outro, o novo olhar, aquilo que a gente estava conversando antes de começar, né? De como que eu lido com esse novo olhar, né? Como que eu lido com esse novo medo, né? Quando eu trabalhava na Mangueira, eu fiz um trabalho, foi numa jornada de leitura, né? Que nós fizemos na escola, e nós trabalhamos essa questão do medo, né? E eu comecei falando que assim, eu tenho medo de escuro, eu realmente tenho muito medo de escuro, né? E as crianças ficaram horrorizadas, mas como você tem medo de escuro? Você é adulto, você é grande, né? Assim, eles têm essa noção de que o adulto não tem medo de nada, e quando você mostra para a criança que você também tem seu medo, né, a criança também acha, então eu também posso ter um medinho. Né? Então, você entender também que a criança tem o medo, você, dentro da instituição, não ameaçar de, né, o quarto escuro, ou a sua mãe vai chegar, mas na verdade a mãe não está chegando nada. Né? Você trabalhar com esses sentimentos, né, inclusive com medo de outra maneira. Né? Poxa, deixa ele chorar um pouquinho, dá um colinho, né, dá um beijinho, acolhe um pouquinho, vem cá, vamos conversar, né? Nunca de cima para baixo, sempre na mesma altura da criança, e você perceber isso, né, que você ajudando a criança a lidar com os medos dela, de ficar sem a família, né, que está numa instituição que não conhece, a ficar longe de casa, você também está superando os seus próprios medos, que é de entrar naquela turma pela primeira vez, que é você como lidar com os novos alunos, com as múltiplas diversidades que nós temos dentro da sala de aula, ou com medo do escuro, que é simples assim. Você tocou num ponto crucial, né? Que eu acho que é a questão da dinâmica do grupo. A questão, assim, como é que a gente desenvolve um trabalho significativo, como é que a gente vivencia com as crianças experiências significativas, né? Promotoras do desenvolvimento infantil, promotoras do desenvolvimento daquele grupo. E você falou da questão do medo, né? Da questão que muitas vezes, para nós adultos, é muito cômodo instituir o medo, instituir o controle através do castigo,
O controle através do medo mesmo, né? Da barganha. E como que a gente, enquanto educador, precisa estar atento em relação a isso. E, assim, voltar esse filme, que é um filme infantil, mas, assim, quantas e quantas vezes nós já vimos esse filme com as crianças, com nossas crianças na nossa vida social e nossas crianças na nossa vida profissional, mas ele hoje, nós somos convidados a ver o filme com olhos de educadores. Né? E como esse olhar de educador deve estar sempre acompanhando o nosso trabalho, acompanhando a nossa vida, acompanhando o tempo todo. E pensar numa promoção, pensar num planejamento que promova o quê? Autonomia. Promova o quê? A reflexão dessas pequenas crianças, desses pequenos cidadãos que estão ali com a gente. Porque a gente pode trabalhar numa perspectiva, na perspectiva do castigo, na perspectiva da heteronomia, mas não é isso que a gente quer enquanto educador. Né? A gente quer uma perspectiva de uma educação que seja reflexiva, que trabalhe a questão dos combinados, que trabalhe a questão do direito ao outro, o seu direito, o direito daquele grupo, daquela turma que tem um nome, que tem uma história, que tem as suas histórias, as suas identidades. E eu acho assim, esse filme traz uma questão crucial, que é a questão da energia, né? Como os monstros conseguiram a energia primeiramente, a energia através do medo. E depois eles perceberam que energia vindo da alegria, energia vindo do sorriso, energia vindo do lúdico, da brincadeira, era muito mais potente. Era uma energia assim que a galope ultrapassava a energia do medo. E aí eu acho que vale essa reflexão para o nosso planejamento, para a nossa intencionalidade de educadores. Como a gente conduz o nosso trabalho? Pautado no medo, pautado na sombra, pautado numa dinâmica da interação, numa dinâmica do foco, numa dinâmica do conhecimento, uma dinâmica de uma perspectiva que é desenvolvida através da ludicidade, através das diferentes linguagens e através da afetividade. E, assim, fazendo um gancho com você, eu acho que antes nós precisamos, nós, educadores, ver quais são os nossos medos em relação àquele cotidiano, não é? Em relação a... porque eu entro ali na creche, tem aquelas crianças maravilhosas, são crianças, né? A gente tem um trabalho em que as crianças ficam à vontade mesmo, elas têm, né, seu espaço, elas entram na sala, que é sempre porta aberta, conversam comigo, chamam a minha atenção, me elogiam, quer dizer, há coisa do sentimento. Mas, às vezes, eu sinto que nós, o grupo, estamos com muito medo de colocar as coisas. E como que a gente trabalha esse medo, Aristeu? Nesse grupo, vou jogar para vocês, quer dizer, no grupo. Porque, primeiro, eu tenho que saber que eu tenho medo, eu tenho que tirar esse... A gente ficou muito preso aqui na nossa conversa a esse sentimento. Né? Eu acho que a gente tem que entender, né, penso eu, pela minha andança por aí em creche e pré-escola, que a creche e pré-escola deveria ser, a gente tem que lutar por isso, né? Um espaço de sentimentos, porque é um espaço que tem que ter vida. E o que é a morte? Não está mais sentindo nada. A morte é o contrário do sentimento. O que você está sentindo? A gente fala isso, né? Eu faço isso com as minhas alunas lá, 9 horas da noite, na formação de professor. O que vocês estão sentindo? Acabou a aula, vou fazer uma avaliação só de sentimento. Ninguém fala, tô com fome, quero ir embora. As pessoas, não estou sentindo nada. Não está sentindo nada, morreu. Né? Não é assim. Então, assim, o que é uma creche, uma pré-escola que permite que adultos e crianças expressem, eu acho que a palavra é essa. Isso, seus sentimentos. Deixe transbordar, deixe aparecer o que está sentindo. Porque eu posso estar chateado com você. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou dos combinados, das regras, dos direitos, do respeito ao outro, né? De uma ética de convivência. Exatamente. Vamos dizer assim. Que é sempre perpassada pela linguagem. Falar com o outro, se dizer para o outro. A gente tem que se desprender, né? As linguagens. Às vezes nós nos encontramos muito engessados. E engessamos as crianças. Exatamente. E a gente não promove que ele diga, muitas vezes. É a ideia do controle, porque você passa a ter uma dinâmica com as crianças muito organizada. Né? A palavra que surge é a organização. E eu não preciso ter tanto muito controle, silêncio, né? Exatamente. Porque eles dizem... isso é a construção da autonomia. E as crianças, para serem autônomas, elas precisam de autonomia. Elas precisam de uma liderança. Esse é o papel do professor. Exatamente. Que é dinamizar essas livres expressões, que pode ser através de um desenho, pode ser através
de você contar uma história e abrir, né? Porque as crianças são tagarelas, mas muitas vezes a gente silencia eles. Porque só a gente quer falar, Porque porque a nós gente somos só- mais tagarelas. Muito mais, Porque eu acho. nós acabamos sendo A mais gente foi tagarelas. formado para professar, né? Para falar. E não para Aí ouvir. Eu queria até fazer uma provocação em cima disso, porque a gente está falando em cima do medo, em cima também da ameaça, e estamos falando da possibilidade dos professores acolherem, né, principalmente nessa fase que vocês estão falando, creche, pré-escola, acolherem esses sentimentos. Mas a diversidade dos dias para a nossa individualidade, às vezes, deixa a gente também um pouco nervoso, aquele dia que a gente não está... Eu queria, assim, perguntar para vocês o que vocês fazem quando vocês estão nos dias mais difíceis, e aí todos os profissionais de educação também passam por isso, o que a gente pode fazer para que a gente consiga transformar esse sentimento que é adverso de um determinado dia para que a gente possa acolher bem as crianças, e esse é o foco principal. Eu gosto muito da pergunta, né? Mais às vezes do que da resposta. É a gente se perguntar quem escuta quem Pois nessa é. instituição. Que é um pouco isso, né? Porque Perfeito. às vezes eu estou muito nervoso e ninguém me escuta. Então, assim, eu escuto as crianças, a minha diretora me escuta, Escuta. a minha PA olha para mim. Quem olha para quem? Porque às vezes a gente não olha, a gente só olha para a turma. Isso as Boa crianças- tarde. E já tá Dá um Quem beijo olha e- para quem? é. Porque fica muito abstrato a gente colocar a creche e a pré-escola com um espaço de acolhimento. Acolhimento é uma coisa concreta, real. Como é É que diária, você acolhe? né? Não, eu vou botar aqui uns salgadinhos, um cafezinho. Não é assim que você me recebe, né? É. Eu vou te receber lá em Isso. casa. É objetivo, é material. Às vezes a gente fica só no blá, blá, blá com as crianças. E as crianças precisam de coisas concretas. Né? Você falou colinho. Colinho, às vezes, é só colocar a mão assim, né? Não, verdade. Não é botar Botar no no colo. colo, de verdade, né? né? Às vezes é só olhar. Ninguém olha para ele. Quando você olha, ele cria assim. Ele se Cresce, sente né? no colo. Ele cresce. Ele chega a sair luz dele. Se Assim, joga, Porque né? ninguém E aí eu olha vou para lembrar ele. uma outra- Ele assentou para contar uma história e antes de pegar o livro para contar, ela olhou para mim. Aí ele chega em casa de mãe, minha professora gosta de mim. Ela olhou para mim. Isso acontece muito. A gente não se dá conta disso. E eu vou lembrar uma outra cena do cotidiano. Essa semana eu estava conversando com um professor e ele estava me falando, engraçado, tem uma criança que chegou que eu não estou sabendo entender, eu não estou... Ela chega, ele é professor de educação física, e primeiro momento a professora acolhe, tal, e leva o grupo para a dinâmica da educação física. E chega na educação física, ele começa a chorar. Cadê minha professora? Cadê minha professora? Começa a chorar. Aí esse professor começa as atividades, diz, olha, a gente vai fazer muita coisa bacana, e começa, olha, vamos pegar a bola, vamos pegar o bambolê, e aí ele vai e começa a brincar, começa a interagir. E aí ele falou assim para mim, e nesse momento parece que é uma criança já antiga na instituição. Aí o tempo da educação física termina e as crianças sentaram, foi essa semana, sentar. Mas cadê meu professor? Ele volta a chorar, volta a chorar. Nossa, ele não chora só na entrada e não fica chorando, ele para, volta. E aí a gente parou para pensar, ele precisa do quê? O que ele está sentindo quando o adulto referência sai? Ele está sozinho. E quem é esse adulto referência? É um só? Depende do momento da interação, depende de quem olha e quem dá o colinho para ele naquele momento, Exatamente. quem coloca a mão, né? Então, como é importante a gente estar sensível para esses diferentes choros, que não é... E assim, foi a primeira vez que esse professor vê esse tipo de choro. Mas assim, existem milhões de manifestações, sentimentos. E como é importante a gente tentar entender que a linguagem não é só falada, né? As linguagens são Todas. todas as possibilidades da gente se expressar. E como é importante a gente colocar em jogo, no nosso trabalho, na nossa prática, no nosso planejamento, todas essas linguagens para que a criança possa se expressar através de diferentes maneiras. Quando eu comecei como gestora, eu estranhei tanto o papel, esse papel da gestora, sabe como é que é? Não é do nosso tempo, assim, não pode, ela, né? Ninguém chegava, e aí as crianças me chamavam pelo nome, e o pai dizia, como? É a dona Marisa, é a tia Marisa, quer dizer, essa postura da gestora que não acolhe. Né? Intocável, Que não, né? é intocável, ela fica sentada ali. E isso foi uma coisa que eu fiz muita questão de modificar no nosso O cotidiano. filme tem um negócio do Tem, toque. tem, né? a questão do tem. toque. Nem sei aí dizer agora. Até As crianças não Tudo podem Não tocar. pode tocar não. no- É intocável. Né? é a diretora, né? Eu vivia ali, A eu vivia diretora é o ali. monstro. Eu vivia ali naquela cena. Como podia
gente, quando eu entrei na creche... Se tocar era na isso, se tocar diretora, na o que diretora, não acontece? pode. Isso é o quê no filme? No filme tem Isso é uma certeza, é um mito, né? É um mito. É um mito que... que você precisa derrubar, né? Um paradigma que precisa paradigma. ser superado. Mas, né? por outro lado, tem uma questão do toque que é muito importante com o trabalho das crianças pequenas, né? A gente, a nossa cultura latina, né, muito corporal, né, muito quente e tal, mas a gente toca pouco. Até porque o toque hoje está comprometido com uma visão, hoje, com a questão da pedofilia. A gente precisa trabalhar os nossos corpos para trabalhar corporalmente com as crianças. Até porque não fomos trabalhados também, né? Lá aquela coisa que a gente isso, viveu. isso é uma coisa bem legal, que eu acho que o filme, essa questão do toque, a gente pode refletir muita coisa. Eu preciso tocar nas crianças. Mas a gente acaba de dar exemplos aqui que a gente toca olhando. Né? Você vê alguém nessa cadeira que é acolhedora. Né? Não precisa... Toque existem, né? O toque pode ser de várias, né? de várias maneiras. Até Pode porque ser... a própria menininha, ela, o tempo todo que ela tá com o monstro, ela tá abraçada a Abraçada, ele, nos ombros dele, né? E esse é o medo dele, que as pessoas descubram que ele foi tocado pelaquela criança, né? O que não é permitido. Então só um tinha medo? Não, Não. todo mundo ali Todo tinha É mundo- aquilo que eu falei, né? exatamente. Os dois, né? Os dois É, tinham é um verdade. medo, Isso é assim. muito Todos bacana. nós temos medo, né? Você Trazemos falou uma pra coisa cá. muito interessante. As crianças, às vezes, acham que os adultos não têm medo. Não tem medo. Que os adultos não choram, que os Exatamente. adultos não ficam tristes, né? Que educação é essa que você está dando para as crianças que não diz o que é isso? Chorar, ter medo, ficar alegre, rir, né? São coisas humanas. Infelizmente, a gente tem que encerrar agora. Professor Aristeu, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a Marcele, a Tatiana, a Marisa, a Andréia, por estarem aqui. O debate aqui acabou, mas a conversa de vocês aí começa agora. Queremos que as ideias discutidas aqui sejam proveitosas, que vocês possam refletir e, como sempre, é o objetivo da jornada pedagógica, que possam também colocá-las em prática nas suas atividades. Hoje, nós falamos sobre descobertas. Nessa jornada, também teremos o pedagógico de tudo e de todos nas diversidades, nas brincadeiras, nas subjetividades, na constituição dos sujeitos, nas interações, nas rotinas e nas singularidades. Todos esses temas com um filme e uma roda de conversa. Não perca e bom trabalho!